Bom dia, nesse sábado, né, de outubro. Nós estamos chegando aí, dia 12, Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida. Então hoje eu queria deixar uma mensagem para vocês de um Deus que já se manifesta nas bodas de Canaã, dizendo, ele começa com os três dias depois, quer dizer, o número 3 é a manifestação máxima de um Deus trino, triplos, trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 dias depois, celebrava-se a boda de Caná da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Claro que houve um convite formulado, claro, naquela época talvez não mandava um convite oficializar-se, né, para participar de uma cerimônia matrimonial. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como haviesse falta vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, olha só, como o Divino Espírito Santo, já Maria é envolvida na obra que foi envolvida pelo Espírito Santo, que era o Filho que estava ali, que tinha sido gerado pelo Espírito Santo. Olha o que acontece aqui. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, ela não pediu, meu filho, eu posso fazer um pedido? Porque Maria era o Espírito Santo, como eu falei do vídeo de Maria, a elevação de Maria ao céu. Olha o envolvimento de Maria aqui, né? Então, ele já não tem mais vinho. Então, eu queria dizer assim, que esse vinho, eu costumei beber muito vinho, mas eu fiquei embriagado, muitas vezes fiz coisa que não devia, mas eu queria beber desse vinho. Eu queria mandar uma mensagem para uma pessoa que ultimamente eu estou rezando sempre por ela, eu queria que ela bebesse desse vinho, que ela ficasse embriagada para sempre. Embriagar desse vinho divino, desse triplo, o vinho do amor, o vinho da esperança e o vinho da confiança. Esses 3 restas de vinho que está incursado dentro desse vinho, esse milagre que Jesus fez. Quer dizer, eu acho que Maria teve mais participação no milagre do que o filho. Não estou querendo aqui fazer uma disputa. Respondeu-lhe Jesus, mulher, e isto compete a nós? Sim, se competiu a Deus, revelar pela Santíssima Trindade, um Deus que já estava com 18, Jesus com 19 anos, isso compete a nós? Sim, compete. E compete a nós também hoje. Maria vai dizer, compete a vocês revelar esse grande milagre de hoje? Minha hora ainda não chegou. Quando eu falei em fuso horário, de hora, de dormição, nós estamos falando aqui, não é a hora do nosso relógio biológico. Eu já falei isso. Então, Jesus disse, a minha hora não chegou, porque tem uma pré-determinação de um Deus que define tudo, que é o começo, que é o fim, e não muda nada na parte de Jesus. Então Jesus estava se referindo, a hora dele era a hora determinada que Jesus ia chegar para dar a sua vida, para celebrar a Páscoa, para confirmar os apóstolos, toda a doutrina do Antigo Testamento, estava tudo. Esta era a hora que ia ser resumido no final. Disse então sua mãe, hoje aos serventes, como nós hoje. Não é esse servente que diz aqui, não é aqueles que estavam lá. Maria vai dizer para nós hoje, servente, fazei o que ele vos disser. Isso aqui é uma coisa que foi dita há quase 2000 anos atrás. Então Nossa Senhora vem dizer para ti hoje, filho, fazei tudo o que ele vos disser. O que Jesus disse, observai a doutrina que ele deixou. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou
em Caná da Galileia, manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Eu creio, Senhor, nas Escrituras, que ela é a luz que me guia e que me transformará e me levará até a vida eterna. Este é o primeiro sinal realizado por Jesus no Evangelho de São João. Acontece no 6º dia. Olha só. Por que no 6º dia? Porque no 6º dia Deus diz no Gênesis que Deus concluiu toda a obra da criação. No 7º dia Deus cria o homem. Só que essa imagem humana estava arranhada, estava destruída. E Deus vem recriar novamente com o milagre do vinho um novo ser que vai se alimentar por esse vinho que é Jesus, esse vinho que é a Santíssima Trindade. Vejam só, o vinho dado por Jesus é a Santíssima Trindade, simbolizando esse vinho, o sangue o vinho que ele usou para a celebração eucarística. Presta bem atenção. O vinho que eles beberam, um pouco antecipado da celebração da Páscoa, é o mesmo vinho que Jesus dá aos apóstolos, simbolizando o seu sangue. Claro que lá foi um rito matrimonial, uma confirmação de uma aliança que estava já. O ser humano estava sem aliança, estava sem o sangue, o homem estava embriagado pelo pecado, estava entorpecido pela influência do diabo. Então esse vinho veio mudar, selar essa nova aliança. No 6º dia, Deus dá uma nova chance humana. No livro do Gênesis, nesses dias, Deus criou a humanidade. Houve uma festa de casamento em Caná da Galileia. O termo Caná significa adquirir. Entendeu? Caná, veja só, adquirir significa adquirir a experiência e adquirir também esse nosso desejo de querer beber esse sangue, participar desta aliança que aqui na terra é apenas uma preparação para fortificar. Jesus veio adquirir para si um povo com o qual realizar a nova aliança. Essa aliança feita com o povo antigo, agora então aqui, já no 3º dia, que envolve a Santíssima Trindade, o 6º dia, a conclusão de toda a obra que Deus fez. Então agora Jesus está confirmando o que Moisés falou ao povo, a aliança com o povo, mas só que agora uma aliança não é uma aliança de carne, é uma aliança do Espírito, aliança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A perfeição de Maria está em ser perfeitamente mãe. Você acha que uma mãe não é perfeita? Mesmo aquelas que geram biologicamente seus filhos. Eu estou falando aqui de outra mãe que gera outros filhos, assim como Paulo disse, os filhos que gerou na prisão, os filhos espirituais. Essa aqui, Maria está em ser. Aliás, perfeito. A perfeição de Maria está em ser perfeitamente mãe, perfeitamente imaculada, sem pecado, perfeitamente mãe. Mesmo que nós não geramos nossos filhos perfeitos, mãe, mas esta é a obra. É ali que sai essa forma da ampliação da obra de Deus, biológica, o homem Adão. Depois de sair do útero, então temos que procurar se aproximar de Maria para beber desse vinho que ela oferece hoje. A mãe sempre se preocupa com o filho. Maria instituiu a necessidade dos noivos de se interessar por ela. Aquilo que eu falei, né? Quando o noivo está namorando, que quer casar, tem que se interessar por Jesus e Maria para no altar beber esse vinho.
para unir aquilo que está desmembrado, que o Gênesis fala. A costela feita a mulher. Então, quando você vai no altar, é devolvido essa costela, novamente, simbolizando o homem Adão, a Eva devolvendo Adão. E outra coisa maior, a unificação da Santíssima Trindade no ser humano, no casal, que isso a perfeição, que Maria disse assim, a perfeita mãe. Assim também devemos ser solidários uns com os outros. A solidariedade que deseja fazer para conosco hoje é esse convite que ele faz. Beba, filho, desse vinho. Sinta essa necessidade, não de ter um vício. Mas o vício da oração. O vício. Eu quero viver embriagado, Senhor. E desejo as pessoas com quem eu rezo, que eles fiquem embriagados nesse dia, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. E o Senhor Deus, que Nossa Senhora, nesses dias de festejo, que o demônio, uma síndrome que veio da China aí, proibindo enterrar os mortos, rezar pelos mortos, se despedir dos mortos, um controle que é, para mim, se houve uma Segunda Guerra Mundial, um tirano, para mim o vírus da Covid-19 estamos transformando em uma coisa pior dos cânceres de todos que já surgiram na humanidade, porque não é a morte. Eu estou falando é que esse demônio que no fim dos tempos disse que ele veio para a terra para destruir, então, esse é o primeiro, o anjo da trombeta, que eu não sei, são 7 selos no Apocalipse, eu não sei quantos já foi aberto, mas estamos vendo a natureza agonizando. Então eu queria pedir hoje, alertar as pessoas hoje, filho, se você tiver a oportunidade hoje de ir numa igreja, vá, não tema, não estou dizendo para você se expor, vai preparado, vai com máscara, tá? Procure, vá hoje, vai nesse dia Nossa Senhora Aparecida, já que ninguém pode ir lá no santuário, faça na sua casa, pega a Nossa Senhora Aparecida, peça a ela. Nos dia, mãe, hoje, permita-me que eu beba desse vinho, e aqueles que precisam tomar desse vinho, fique embriagado. Que Deus tenha um bom dia. Amém.